Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu me chamo Santiago Pontes e sou seu professor de Sociologia e Antropologia da Educação. Espero que vocês tenham gostado da atividade 1, que ficou disponível no sistema até o dia 14 de setembro. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito das videoaulas que eu gravei, fazendo aí uma espécie de introdução à disciplina, falando um pouco sobre o surgimento das ciências sociais, né, daqueles pensadores clássicos que são fundamentais para que vocês pudessem ter um embasamento teórico maior a respeito da sociologia e da antropologia dentro desse arcabouço teórico das ciências sociais, e também tentar descobrir, né, tentar compreender como que a educação ela funcionou, né? Como que a educação ela foi pensada, como que a educação foi moldada de acordo com a influência desses pensadores e de acordo com o contexto da época que foi a modernidade. É muito importante a gente salientar que esses pensadores, né, tanto o Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber e o Émile Durkheim, é muito importante dizer que eles vão ter uma grande influência no mundo da educação até os dias de hoje. A gente observa ainda muitas características de um ou de outro nos nossos sistemas educacionais. E vocês, quando forem entrar em sala de aula, é importante que tenham esses conceitos muito vivos, não só para aplicá-los, mas também para fazer uma leitura, né, do ambiente, para fazer uma leitura dos próprios alunos, que afinal de contas são o nosso principal público. Vocês que fazem o curso de pedagogia têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? Eu sei que talvez tenham pessoas aqui que almejam uma coordenação, talvez tenha uma pessoa que almeja um concurso em alguma outra área, mas se vocês forem trabalhar especificamente com a educação de crianças, a responsabilidade ela aumenta porque vocês estarão fazendo a formação inicial de pessoas, de seres humanos. Acredito eu que, inclusive, os pedagogos da educação infantil deveriam ser aqueles que recebem mais, pela responsabilidade que têm nas mãos, né? Então, nunca deixem de buscar conhecimento, nunca deixem de estar se especializando, porque eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar com isso. E a nossa disciplina, nas duas aulas de hoje, vai nos ajudar a refletir ainda mais sobre quais são as reais finalidades da educação, quais são os principais objetivos da educação. A gente vai ver que esses objetivos, eles mudam de acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com o lugar. Então a gente vai ter a oportunidade hoje de vislumbrar, de vivenciar, por meio desse vídeo, como se deu o processo educacional ao longo das épocas, né? Vamos falar um pouco da antiguidade, da Grécia, vamos falar do período medieval europeu, principalmente na Itália, vamos falar um pouco da modernidade. Acredito que nós já contemplamos muito bem esse período da história, que foi a modernidade, nas aulas anteriores, mas vamos passar aqui uma pincelada, tentando focalizar um pouco mais nas características sociológicas e antropológicas, e vamos falar também um pouco da contemporaneidade, falar um pouco de LDB, falar um pouco de base nacional comum curricular. Então a gente vai dividir os assuntos, tá certo? Nesse videozinho aqui, a gente vai falar um pouco sobre a antiguidade e o período medieval, e na aula seguinte vocês vão poder acompanhar um pouco da discussão sobre a modernidade e a contemporaneidade, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para que a gente possa
ver aqui o slide que eu preparei para vocês. Já está disponível no sistema, tá bom? Gostaria de ressaltar também, pessoal, toda a preocupação que a coordenação tem com vocês, com a qualidade da aula, com a qualidade do material. Realmente é uma organização muito grande da FAMED, tá certo? Então, sem perder mais tempo, vamos para o que interessa. Né? Aqui eu coloquei mais uma vez a ementa da disciplina, para que vocês possam perceber o que é que nós estamos estudando, quais são os nossos objetivos, né? E o tema da nossa aula de hoje é o seguinte: uma visão crítica acerca da formação educacional ao longo dos períodos da história. Nós sabemos, pessoal, que a educação, se a gente fosse conceituar educação, né? A educação é o processo pelo qual as pessoas, os indivíduos, são moldados de acordo com determinadas ideologias. Se a gente for fuçar um pouquinho na filosofia, a gente vai encontrar alguns filósofos chamados contratualistas. Esses filósofos contratualistas, que eu posso citar aqui dois, né, que eram o Thomas Hobbes e o Rousseau, por exemplo, eles vão ter concepções diferentes da natureza humana. O Thomas Hobbes, ele vai dizer que nós, seres humanos, possuímos uma natureza ruim, ou seja, nós nascemos maus por natureza. A nossa origem é ruim. Rousseau, ele é autor daquela famosa frase, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Né? Então a gente teria uma natureza boa, e na medida em que a gente faz relações sociais aleatórias, essa bondade que a gente nasce, ela vai se perdendo. Apesar de definições tão distintas, eu acredito que existe um ponto de convergência. A convergência está no fato de que a educação, ela pode servir para tornar o homem e a mulher, os seres humanos, os indivíduos, seres melhores. A educação pode tornar os indivíduos seres mais conscientes de si, dos outros e do mundo que os cerca. No entanto, a depender da ideologia que se prega, a depender da ideologia que é aceita, a educação ela pode servir também para servir. A educação ela pode funcionar como uma espécie de castração, como uma espécie de processo alienatório, na qual os indivíduos, ao invés de criarem a autonomia, ao invés de se emanciparem, ao invés de buscarem o conhecimento dos seus direitos, deveres, de transformarem o mundo que a cerca, né? A educação ela acaba sendo uma mantedora daquilo que já está posto. Né? Ou seja, essa educação a que eu estou me referindo é uma educação que deixa as coisas exatamente como elas estão. Acredito eu que vocês, enquanto futuros pedagogos, futuros professores, não sei se talvez seja essa educação que a gente almeja. No entanto, a gente vai perceber, pessoal, que cada período da história, aqui fazendo um recorte assim bem eurocêntrico, né, um recorte bem eurocêntrico, a gente vai perceber que cada período da história, dessa história linear, né, dividida nesses períodos, a gente vai perceber que cada período teve os seus objetivos, a sua organização diferente. Né? Como eu falei no início, cada cultura, cada povo, cada época tem a sua forma de enxergar a educação. Então, estamos trabalhando aqui a educação como esse processo formativo que tem por objetivo moldar as pessoas de acordo com determinadas ideologias. Essa formação ela se dá não só no âmbito da intelectualidade, mas também se dá no âmbito do físico, do emocional, do trabalho e etc. Então, olhando aqui para o nosso slide, né, nós temos a Antiguidade Clássica, que é um período que se compreende aí mais ou menos do século 7 antes de Cristo até aproximadamente ali o século 3 depois de Cristo.
olhando aqui somente para a Grécia Antiga. Aí eu poderia trazer outros povos aqui para a gente estudar, né? Além da Grécia, poderia trazer os espartanos, poderia trazer os romanos, mas ficaria algo muito extenso. Então, eu centralizei aqui na Grécia. Qual era a característica educacional do povo grego, gente? O povo grego, eles tinham um modelo educacional chamado paideia. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a paideia era um tipo de educação que previa uma educação holística, uma educação universal, uma educação da totalidade. Preparava o indivíduo em todos os aspectos possíveis, na parte da matemática, da astronomia, da educação física, né? Era uma educação totalmente voltada para essa completude humana, né? Uma diferença em relação ao nosso tipo de educação é que nessa época os indivíduos eles eram mandados para um mestre. Então esse mestre ficava responsável pela educação da criança dos 4 até os 21 anos. E os gregos, especialmente os atenienses, né? Os atenienses eles tinham uma preocupação muito grande com isso, porque eles tinham um foco na comunidade. Os atenienses, eles são conhecidos por serem um dos fundadores da democracia, que é aquele sistema político onde todo mundo participa. Agora, para participar da democracia ateniense, o indivíduo era uma condição, tinha que ter passado por esse processo, que vai dos 4 até os 21. Então, somente depois dos 21 anos, depois que o indivíduo tivesse formado, entre aspas, ele estava apto para a vida pública. Para vocês terem uma ideia, os atenienses eles se reuniam praticamente todos os dias para discutir os assuntos da cidade que eram tomados ali por meio de uma votação democrática, né? Agora, existem alguns pontos que a gente precisa falar da educação grega. Primeiro, era uma educação aristocrática, ou seja, somente uma elite tinha acesso a essa educação. Somente essa elite, né, que era uma elite intelectual filosófica, mas também era uma elite econômica. A educação era restrita aos ricos, beleza? Essa sociedade, ela não costumava assim se modificar. Hoje em dia você vê muita gente que é pobre que fica rica, gente que é rica que fica pobre. Na antiguidade isso não era muito comum. Era comum que as famílias se mantivessem ali com o mesmo ofício sempre. Até porque as profissões eram ensinadas de pai para filho, né? Então, se o meu pai fosse pescador, era muito comum que eu também fosse, e assim sucessivamente. Então, nós tínhamos uma sociedade estamental. Agora, existiam alguns grupos que eram excluídos tanto da política como também da educação. Nós temos aí mulheres não participavam da política e também da educação, não as era oferecido, até porque a educação tinha uma finalidade política, como eu falei. O indivíduo entrava, né, recebia um mestre dos 4 aos 21, e depois dos 21 ele estava apto para participar da democracia. E mesmo as mães que tinham ali os seus filhos, elas não eram encarregadas de educar esses filhos, elas cuidavam deles somente ali até os 4 anos. A gente tinha os escravos, eles não tinham relação com cor da pele, certo, gente? Eram escravos de guerra. Agora, uma curiosidade é que, às vezes, para vocês verem como a sociedade era machista, né? Ainda é, mas naquela época era um pouco mais. Os escravos, alguns deles, né, que eram escravos de guerra, que perdiam a batalha e aí viravam escravos, alguns deles eram muito inteligentes, eram muito sábios. Então os senhores, eles acabavam confiando aos escravos, muitas vezes, a educação dos filhos, mas eles não tinham coragem de colocar as mulheres, entendem? Então a gente tinha aí meio que esses grupos excluídos. E também os estrangeiros, né?
os estrangeiros eram qualquer um que não tivesse nascido no local. Então, na antiguidade, a gente tem uma formação educacional pensada para a totalidade, pensada para formar o ser humano em todos os seus aspectos, especialmente no aspecto político, filosófico, intelectual. Porém, a gente tem uma falha nesse processo, que é a exclusão de diversos grupos sociais que não participam, ok? No período medieval, pessoal, que a gente pode compreender como o período em que a Igreja Católica Apostólica Romana Arcaica governou a Europa durante mais de um século, né, que vai aí desde o século III, século IV, até meados do século XV e XVI, sem contar que a Igreja ainda exerce uma influência grande até os dias de hoje, né? Mas a educação medieval é uma educação totalmente centralizada nos preceitos religiosos. É por isso que a Idade Média muitas vezes é colocada como Idade das Trevas. Eu não gosto muito desse termo, porque dá a entender, né? Esse termo foi criado pelos iluministas, mas dá a entender que na Idade Média não foi produzido nada, e foi. Só que qual é o problema? Os conhecimentos, a maioria desses conhecimentos produzidos na Idade Média, eles giravam em torno de um único tema: Deus, a religião, a teologia. Então, são assuntos que assim não colaboram muito para o desenvolvimento da ciência, por exemplo, né? Então, nesse período de mais de 1000 anos, em que a gente não tem só uma forma de educação, né? Mas se a gente for trabalhar em aspectos gerais, a gente vai ter uma formação altamente conservadora e clériga. O que é que eu quero falar quando eu digo clériga? É uma educação ofertada somente para aquelas pessoas que estavam inseridas na vida religiosa. Então você vai ser um padre, você vai ser um sacerdote, um bispo, você tem acesso à educação. A grande maioria, a grande massa da população não tinha acesso à leitura, à escrita, ao processo de alfabetização. Isso era até meio que uma estratégia da igreja, porque se os indivíduos não têm acesso à educação, não sabem ler, não sabem escrever, eles não têm acesso às escrituras, à Bíblia. Se os indivíduos não têm acesso às escrituras, o porta-voz de Deus vai ser aquele indivíduo que está ali como representante da igreja, o padre, o bispo, o sacerdote. Então, o que o sacerdote fala é como se Deus estivesse falando, porque eu não tenho uma referência, né? Não tenho como tirar a prova. Hoje em dia não, né? Hoje em dia todo mundo tem Bíblia online, tem aplicativo. Se o teu pastor, se o padre fala alguma coisa, você tem como conferir se tem lá. Mas naquela época não. Era algo altamente restrito, somente àqueles que estavam na igreja. E outra, os mandamentos, eles eram conteúdo da escola, viu, gente? Os mandamentos eram conteúdo da escola. Os mandamentos, eles eram também as leis civis, e todos aqueles que descumprissem tinham duras penas, sofriam duras penas. Então a gente tinha um teocentrismo católico, né? Qualquer outro tipo de manifestação ou a não manifestação também era algo recriminado. A gente tinha uma centralidade na moral incrível, afinal de contas, né? A gente tinha nesse período uma divisão muito clara entre corpo e alma, sendo que as coisas do corpo, os desejos, as paixões do corpo eram altamente condenadas, e as coisas da alma, a intelectualidade, a fé, eram os aspectos que deveriam ser priorizados. Nesse período, a gente também tinha uma educação excludente e misógina, visto que somente a nobreza, o clero, tinha esse acesso à educação, e raramente, muito raramente, as mulheres tinham acesso à educação. A gente tem aí uma formação intelectual voltada, 99,9% dos casos, voltada para homens, certo? E o método mais utilizado era o método da
memorização. Então, a gente tinha aí a figura do professor ainda de uma maneira muito, muito forte, muito ativa, como realmente aquela autoridade, certo? Então, pessoal, acompanhe aí no próximo vídeo os dois outros momentos da história, a modernidade e a contemporaneidade. Tá certo? Um abraço e até mais.